Caro ouvinte do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, bem-vindos a mais um Impermanências. Semanalmente aos sábados pelas 16 horas, a presença e voz de Carlos Amaral. Como sempre, da terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte, não esqueça, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que queremos. Hoje o nosso programa reveste-se de uma dádiva de boa vontade, isto é, de uma gentil distinção derivada de uma grande mulher, que é parte integrante do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, que empresta a sua especial voz e talento a diários e múltiplos programas, tanto da parte da manhã como também da parte da tarde, agradando, claro, alegrando e satisfazendo milhares de ouvintes do arquipélago à diáspora. Claro, falamos de Odília Borges, que falar-nos-á da sua experiência humana, do seu percurso na rádio, do seu gosto inseparável pela mesma e também sobre o seu próprio entendimento e presença radiofónica nos dias de hoje. De seu nome, Odília de Jesus Ormond Borges, portanto, nasceu em 1968, é natural do Porto Judeu e da Terceira Açores, que é uma terra que eu gosto bastante. Portanto, tem um curso de Línguas e Humanidades, Estado Civil casada, como é óbvio, mãe de 4 filhos, uma falecida à nascença, o que realmente também é uma perda. Contudo, a sua profissão principal é locutora. Contudo, eu também quis, de alguma forma, realizar com algum gosto, através das experiências profissionais relatadas neste currículo, que, para além da locução, realização e produção de programas no Rádio Clube de Angra, o exercício da atividade AMA para a Segurança Social não deixou de me interessar e vamos abordar este tema daqui a pouco. Portanto, o período de atividade da profissão principal entre agosto de 1988 e julho de 2006, ou seja, precisamente 18 anos, e posteriormente entre abril de 2017 até ao presente. No interregno exerceu a atividade de AMA para a rede de AMAs da Segurança Social por algum tempo, estabelecendo-se depois por conta própria na mesma atividade. No entanto, o início no mercado de trabalho deu-se primeiramente num balcão de mercearia interessante e depois na secretária de uma empresa de armazenamento de medicamentos. Voluntariado, muitos. Catequese, catequística desde 1995, exerceu funções de diretora de coordenação deste serviço na paróquia por 3 períodos distintos, completando 9 anos no total. Atualmente é membro do Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização e Catequese da Diocese de Angra. Atualmente, no Rádio Clube Angra, apresenta 2 programas idealizados pela direção de programas, Manhãs da Rádio, entre as 9h30 e 12 horas, e o Sem Stress, das 16 às 19 horas. Para além da contribuição em outros pequenos apontamentos e monitorização de alguns estagiários, temos aqui a nossa Odília, a minha mentora. Bem-vinda. Muito obrigada, Carlos Amaral. Obrigada por esta sua leitura do meu currículo que, como eu disse, cabe numa folhinha A4. Não, mas ele é muito rico, pequenino. Apesar de ser pequeno, é muito rico porque traz-nos de forma muito entusiasmante o seu percurso. E esse percurso não é volátil, é um percurso materializado. Eu agradeço então o convite a estar aqui, é de facto uma honra muito grande estar aqui a falar com o Carlos. Sinceramente, nós temos uma amizade, porque é mesmo esta palavra sublinhada, que seria improvável para mim. Nunca me imaginaria ser amiga do Dr. Carlos Amaral e sou. Pode perguntar-me porque é que seria improvável, porque tudo em nós é diferente, desde o berço, o nosso berço, depois a nossa experiência profissional, experiência de vida, em tudo diferimos, até mesmo em certas ideologias, e não é por isso que não estamos aqui como amigos, para além de Mas como colegas. sempre, o universo traz-nos sincronismos muito interessantes. A sincronicidade não está no berço, nem na família, nem na própria educação. A sincronicidade está na energia.
que nós conquistamos e que vamos desenvolvendo. E isso foi um ponto de encontro entre nós desde a primeira hora. Então, muito obrigada pelo convite e também por fazer referência à minha pessoa, que é aquela que quer estar sempre no último lugar. Mas não deve. Não deve. É assim que vou ser mesmo completamente, mais uma vez, sincera consigo, e é o que nós temos, e acho que é o que... Mas sim, há quem diga que é melhor procurar pelos últimos lugares, porque aí ninguém luta por eles, ninguém briga, e há pessoas que têm de ser assim, para que outras queiram estar mais à frente. E eu lido muito bem com isto. Mas se me permite, Odília, vou aqui tocá-la neste sentido. Você colocou no seu currículo uma frase muito interessante de Albert Einstein que diz: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E ai de nós, se nesta capacitação divina olharmos para trás e refletirmos que não temos nada. Claro, mas há muitas formas de dar sem mostrar que se está a dar. A minha vontade em estar na rádio, às vezes pergunto-me a mim própria, mas porquê é que tu gostas tanto de estar na rádio? Porque eu sempre senti que tenho uma mensagem que quero passá-la, mas não é por isso que eu vou dizer, atenção que sou eu que estou a passar a mensagem, eu quero que a mensagem vá à minha frente e eu vou ficando onde estou. Mas a Odília que está perante os meus olhos é de facto a tradutora dessa mensagem, é também o veículo da mesma, e há que ter, não desprezo, mas pela qualidade da sua presença, há que ter respeito pela mesma. Ponto. Claro que sim, claro que sim. É isso. E é mesmo por isso que eu estou aqui e de alguma forma fiz o meu percurso. E eu estou muito honrado. E eu agradeço também mais umas vezes. Vou agradecer. Até já, então, já falamos. Semanalmente, aos sábados pelas 16 horas, é o seu Impermanências, a voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje temos uma convidada também especial. A convidada é Odília Borges, que nos falará da rádio, da sua experiência de vida, e eu, com os meus tocandos, vamos achando uma área interessante deste colóquio, desta nossa conversa. Então, um pouco na perspectiva da rádio em Portugal, e sendo que a rádio é algo bastante antigo, não é? E palpável, e materializava pelos feitos que já tem desenvolvido, vamos aflorar um pouco, como mote deste programa, um pouco da sua história e perspectivas de evolução, tendo em conta o seu próprio testemunho. Quando começou a fazer rádio, penso que era bem diferente a realização de rádio nessa altura, não? Sem dúvida nenhuma, por isso mesmo também gosto desta minha faceta de ter conseguido estar nos dois modos diferentes de fazer-se rádio, em algumas formas, noutras nem tanto, mas no princípio havia mais rigor. Quando eu cheguei cá, para já entrei no Rádio Clube de Angra depois de ter prestado várias provas, não Exatamente. É? Havia provas diversas, havia um júri composto por pessoas também muito idóneas e, portanto, foi todo um processo de seleção, éramos muitos a concorrer, perto de 40 pessoas e depois, naturalmente, feitas as provas, fomos ficando alguns classificados e até ao final era uma vaga e fui eu que fiquei com essa vaga muito surpreendida, como deve calcular, mas noto que de facto havia para já a primeira preocupação de formar bem as pessoas antes de elas irem para o microfone. Logo que se chegava à casa havia os outros locutores que ajudavam, que éramos considerados os estagiários e portanto só ajudávamos a fazer programas para aprender com quem estava a fazer. Esta será talvez a maior diferença relativamente à minha segunda vinda, em que já não é um critério tão rigoroso de seleção, se calhar agora basta ter algum jeito. Felizmente para mim. E de facto não é que esteja mal desta forma, há pessoas que podem de facto manifestar muito gosto e por causa disso tornar-se um bom profissional sem ter que passar por provas ou assim, mas de facto penso que o que é muito interessante ver e de comum das duas fases em que eu vim, da primeira e a segunda, é que há de facto um gosto que entra e que não sai mais da pessoa. Qualquer um que venha aqui estagiar, que passa aqui algum tempo connosco, quando vai nunca quer dizer adeus, mas sempre hei de voltar um dia. É o tal bichinho. É o bichinho chamado bichinho que existe. Que neste caso não corrói, administra progressivamente uma capacidade, por vezes
e é sempre inata, mas por vezes desconhecida, não é? É porque a nossa veia criativa, quase todos a temos, umas mais desenvolvidas do que outras, mas está esquecida neste mundo tão quadrado, digamos assim. E tão imediatista. Também, quer dizer, está tudo mais ou menos feito na internet, basta a nós seguirmos o que está feito, o que já foi dito, e aqui há uma criatividade que é pedida e que cada vez que é posta em execução essa criatividade, há depois um contentamento, não só por se interessou ou não aos outros, mas principalmente à pessoa. Eu idealizei, eu concretizei e eu estou muito feliz por isso. Agora, se os outros vão gostar ou não, é importante, mas não é o primordial. Primeiro é a nossa satisfação. Eu entendo perfeitamente. Não é isso. E vamos diversificar um pouco sobre este ponto que me parece ser excelente, não só também por provocarmos, direto ou indiretamente, as pessoas que nos escutam. Até já. Até já. Uma vez mais, o seu Impermanências, semanalmente aos sábados pelas 16 horas, a presença e voz de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Conosco, Odília Borges. Como sabe, é com gratidão que provocamos este programa hoje, de forma muito especial, porque devo dizer que não foi um atentado, creio eu, mas foi também uma forma de persuadi-la a fazê-lo. E eu já estou há mais de uma semana a tentar convencê-lo e, portanto, muito grato pela aceitação. Tal como é sabido, a rádio é um meio de comunicação extraordinariamente rico. Por exemplo, falo da riqueza da narrativa, uma narrativa singular e para muitos fascinante. Porém, a compreensão da rádio não pode dissociar-se do país e da sua própria história. No contexto do desenvolvimento económico, do contexto do desenvolvimento social, cultural, numa eterna observação que se deve desenvolver a partir das estruturas que desenham a operacionalidade deste meio. Fale-me de toda a sua atividade de acordo com o que acabei de proferir em matéria dos quase 75 anos desta rádio e particularmente na sua experiência dos anos em que com ela está. O Rádio Clube de Angra é uma instituição muito especial para mim e para as pessoas que me rodeiam, porque é uma fonte de informação credível e também emocional, digamos assim. Há quem veja no Rádio Clube de Angra, de facto, é uma rádio caseira, não é com isto diminuir, é doméstica, porque nós sentimos todos família. Claro. Quando divulgamos aqui uma tourada na Ribeirinha, sentimos todos que cada um pode ir para os touros, e foi o Rádio Clube de Angra que disse a hora e o local certo. E, portanto, penso que a narrativa passa muito por isso. O serviço público que o Rádio Clube de Angra faz não é uma grande coisa, se é que me faço entender, são nas pequenas coisinhas, nos pequenos anúncios que nós vamos, os detalhes, falar-se do que é nosso, porque não é uma rádio nacional, Rádio Renascença ou outra, que vai falar ao coração do terceirense. Exatamente. É o presidente da Junta da Ribeirinha, estou agora a lembrar-me, ou de outra freguesia qualquer, quando fala, o nosso povo aí da Ilha Terceira e dos Açores depois, e depois abrangente para a diáspora, obviamente, sentimos-nos todos muito mais ligados pela rádio, e isso é o que eu acho que é mais importante, é termos uma narrativa que fale daquilo que é muito nosso e que depois que dê o símbolo de qualidade e de credibilidade que nem sempre as redes sociais dão, e é essa o grande desafio da rádio também. Quase tudo passa, quase todas as informações passam numa página de Facebook. Agora, se são ou não as certas, é preciso um atestado de validade que o Rádio Clube de Angra pode dar. Entende-se perfeitamente o que acabou de dizer e é de suprema importância que seja entendido no contexto. Eis pela razão que também, aproveitando a deixa, excetuando qualquer arrogância nisto, que o Impermanências acontece no Rádio Clube de Angra. Precisamente, o Impermanências veio aqui trazer uma nova forma
de fazer programas. Eu já faço programas há muito tempo, andei durante bastante tempo a perceber qual é que era o lugar mais confortável para mim, se simplesmente na locução de continuidade, anunciar o que vai acontecer, se na entrevista, se na reportagem, se mesmo nas notícias também por lá já passei, e de facto em todos estes aspectos há algo de interessante, cada um depois procurará o seu. O Carlos traz aquilo que eu ainda não tinha experimentado, que é, para além de fazer entrevista, que eu também nunca gostei muito do termo, mas o que havia, no modelo pergunta-resposta, o Carlos traz o colóquio, em que nós dois podemos conversar sobre o assunto, não há aqui uma pergunta feita, nem uma resposta pensada. E muito menos obrigatória. Ainda por cima, vamos discorrendo sobre os assuntos. Exatamente. Já tenho feito alguns esboços disso também nos entrevistados que levam ao meu programa, e de facto é muito melhor, muito mais compensador, quando as pessoas para já o Carlos convida as pessoas a falarem daquilo que a elas lhes diz mais, e já a minha mãe dizia, a boca fala do que está cheio o coração. Muito bem. Quando pomos o nosso coração a falar, tudo flui, tudo acontece, tudo é muito, difere muito das entrevistas políticas, que eu adoro também política, mas em que há ali todo um formulário, há coisas que se podem dizer, outras que se devem esconder. É o tal politicamente incorreto. É o que existe. E portanto é interessante, eu não estou a dizer porque eu gosto imenso de ouvir entrevistas políticas, mas o Carlos traz aqui com este formato aquilo que eu também sabia que existia, mas ainda não tinha posto tão em prática, que é, vamos falar daquilo que que mexe connosco. Exatamente. Vamos falar, pôr o coração a falar. Vamos falar da nossa essência. Ora, aí está, quando se fala da essência, e ainda hoje falava tinha entrevistadas no meu programa que vêm falar de maternidade, e foi tão bonita a entrevista, porque fala, no fundo, vem descomplicar tudo aquilo que foi complicado pela sociedade, por algum também feminismo, e portanto falar-se, mas ser mãe é isto, amamentar, a mulher nasce pronta para amamentar, é natural. E quando se fala do natural, parece que as novas gerações fazem descobertas que nós dizemos, mas isto já foi assim há muito, sempre foi assim. E portanto, no fundo, não é preciso ensinar muito mais, trazer muitos novos conteúdos, mas sim trazer a essência de cada coisa, e aí saem os bons programas. E é sobre esta essência que vamos continuar. Até e já. Ainda bem. Até já. Pois é, eu sou em permanências todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz, continuadamente, é de Carlos Amaral. Então não estejam muito distraídos, porque o programa promete. Na nossa companhia, Odília Borges. Tal como havia dito, e eu prestei atenção, interessantemente, é entendido que a rádio é um meio que tem assumidamente uma relação privilegiada com o público em geral. Não só pela estrutura da comunicação, como por se assumir como um meio de comunicação bidirecional, porque o é. Mesmo que o outro lado esteja calado e que não tente intervir através de uma chamada ou até pelo simples facto de dar parabéns ou não, ou dizer não gostei, que potencia naturalmente a participação dos receptores na comunicação. Estes receptores hoje mais que nunca são importantes na rádio, porque dá a sensação de que perdemos um pouco o vigor, o gosto da criatividade radiofónica. O que é que me diz sobre isto? Sim, eu penso que sim, durante muito tempo. Eu própria deixei de ouvir rádio durante mais tempo do que eu desejaria, porque depois veio o encanto primeiro da televisão, tinha a imagem associada, depois vem também as plataformas digitais, e eu própria passei por esta experiência entre estes dois períodos em que estive cá, de poder procurar nas redes sociais aquilo que eu queria mesmo ouvir. Isto não é tão benéfico quanto parece, porque torna-nos um pouquinho direcionados sempre para o mesmo pensamento. Se eu penso de uma forma, eu vou procurar quem pensa como eu no YouTube, nomeadamente, e o que agrada ao ouvido. E o que me agrada ao ouvido, mas isso não faz de mim uma pessoa mais rica, muito pelo contrário. E, portanto, a rádio tem, principalmente o Rádio Clube de Angra, tem uma diversidade de programas, já desde logo a partir dos apresentadores. E eu dou o exemplo mais recente, outros existirão, de o mesmo entrevistado ter passado recentemente no meu programa, depois num programa Magazine RCA, penso que com o Luís Miguel Azevedo, e depois no Impermanências. E a mesma
pessoa foi mostrada aos ouvintes de 3 ângulos completamente diferentes, porque há várias dimensões no ser humano. Claro. Se num ele está mais no nome da instituição, no meu caso, noutro estaria mais no registro pessoal e noutro mais no registro profissional. E, portanto, por isso, penso eu, que o Rádio Clube de Angra sempre foi e há de ser chamado de escola, porque aqui há várias sensibilidades. Quem passa por aqui não tem uma ou duas pessoas que o ensinam. Há várias maneiras de fazer programa, e isto muito por causa da liberdade que a direção atual do Rádio Clube de Angra está a dar. É verdade. Dá-nos bastante liberdade para a nossa criatividade. Eu próprio beneficiei com a mesma. Isso é muito gratificante, por isso eu costumo dizer que eu tenho uma dívida de gratidão para com esta direção, porque acreditou em mim e deixa que eu seja eu. E, portanto, sendo eu, vou trazendo os meus convidados e vamos conversando e levando as coisas para uma determinada direção que, se calhar, vindo ao seu programa ou ao outro, será noutra direção. E esta riqueza é que faz com que cada ouvinte, e este é o meu propósito maior, cada ouvinte, quando saia da escuta de um programa, saia sempre mais enriquecido. Quanto mais não seja porque se identificou com o entrevistado. Ora, aí está. Eu faço das tuas palavras as minhas. Portanto, a minha gratidão estende-se de acordo também. Até já. Até já. Da terceira para os Açores e dos Açores para o mundo é o seu Impermanências. A voz e a presença é de Carlos Amaral. A nossa convidada é Odília Borges, que nos fala da rádio, da sua experiência humana, do seu percurso, do seu gosto inseparável pela mesma e também sobre o seu próprio entendimento e presença radiofónica nos dias de hoje, em plena Ilha Terceira, para o arquipélago. Odília, eu penso que será particularmente fundamental, porque de conversa se trata, não é? Estabelecer aqui parâmetros que eu falo muito do que tocar. São parâmetros que obedecem a uma estratégia de conversa e que permite tanto a um quanto ao outro atinar para determinadas zonas menos explicadas por vezes e que o tempo por vezes também não é muito facultativo, não é? Então penso que será fundamental perceber com alguma antecipação que este momento, precisamente este momento, o século XXI, vai seguramente aumentar as potencialidades comunicativas da rádio. Muito ao contrário de opiniões que são adversas a este tipo de pensamento. E pelas suas características, aquelas que foram reveladas através das suas palavras e aquelas que se revelam em toda a programação do Rádio Clube de Angra. Portanto, ou seja, transformar a rádio num meio essencialmente interativo. Precisamente. Passei, como já disse ainda na continuidade da conversa, de ouvinte mais desatenta, porque também estava muito magoada. É uma história pessoal que se interpôs aqui. Quando saí daqui da primeira vez, não foi por minha vontade, foi porque aconteceu naquela altura, lá está, tudo tem a ver com o tempo, a euforia do digital. Quando há uma direção de uma casa que está a pagar a vários funcionários, percebe que afinal o computador resolveria quase todos os seus problemas, porque é que havia de estar a pagar mensalmente a um funcionário quando podia só comprar o computador e um bom programa e fazer. Portanto, isto tudo faz parte, foi euforia digital, digo eu. E quando saio ofendida por isso, porque sentia que o humano faria sempre parte. Mas voltando àquilo que o Carlos diz, a importância da rádio, não é? A pergunta era por aí. A interatividade também, que nasce dela. Exatamente. Então, eu gosto muito de, quando me despeço de um programa, dizer agora eu vou passar aí para o seu lado, no lado do ouvinte, porque eu tanto estou a fazer programas como estou a ouvi-los e a aprender com os outros. Gosto muito de aprender com quem tem estruturas técnicas e humanas mais poderosas, nomeadamente com as rádios nacionais e concretamente a Rádio Renascença, e de facto nota-se que nas grandes rádios se faz tal e qual o que se faz numa rádio que poderia ser a doméstica como a nossa, que é ir de encontro daquilo que as pessoas de facto precisam ouvir, dar a informação que é preciso, mas também dar-lhe a emoção. Eu penso que a rádio calor passa humano por isso. Que é necessário. Isso, é emoção. Para já a música depois ajuda muito. O programa para mim tem sem princípio, dúvida. meio e fim. Sim. O programa não é um programa que começou àquela hora e acaba na outra. Ele cresceu mas no não entretanto. pode ser só música. Não pode ser, ela só ajuda. Exatamente. Ela só ajuda. Ela é o veículo. É, precisamente, ela acomoda as pessoas. Exatamente. E as almas, e depois entre uma e outra
música pode haver aquela mensagem que aquela pessoa estaria a precisar naquele momento e que nós, quando dizemos, não estamos a pessoalizar, mas é falar de coração para coração, sendo que a nossa missão é um pouco ingrata porque estamos a falar para um abstrato, mas depois há o ouvinte que vem, ainda muito recentemente um ouvinte vem ter comigo e disse isso, quando vocês falam a nós ouvintes, parece-nos que vocês estão ali connosco a comer, a jantar na nossa mesa, estão a falar connosco. Fazem parte integrante. Desceu-se um pouquinho, e essa é outra diferença em relação aos primeiros anos em que estive cá na década de 80, havia o locutor mais formal e que era uma referência, sem dúvida nenhuma. Hoje o locutor parece que desceu um pouquinho e está ao lado do ouvinte, com as suas hesitações, com os seus tropeços às vezes na gramática ou no vocabulário, mas é isso que faz de nós mais autênticos e mais todos unidos à volta da rádio. Penso que é esse o futuro da rádio, menos impessoal e muito mais interativo mesmo. Pois é, vamos refletir sobre o que disse. Até já. Pois é, semanalmente, aos sábados, pelas 16 horas, a voz e a presença no Impermanências de Carlos Amaral. Hoje, para conversar sobre assuntos que têm a ver também com a rádio, temos a nossa Odília Borges. Permita-me dizer a nossa, porque gosto imenso que me tratem assim. Já faço parte da família. É da tal família. Exatamente. Bom, de repente, todas as suas palavras, de forma coerente, me fazem despertar e lembrar os chamados anos de ouro da rádio, que oscilam entre 1930 e 1950. Claro que não será totalmente para nós, porque ainda não ultrapassámos estas barreiras, mas só ponto de vista histórico já temos alguma noção. E que traduziram-se num fenómeno de radiofusão que merece a pena talvez contabilizá-lo e lembrá-lo, que procurava reconstruir a realidade dentro do estúdio. Com, por exemplo, dramatizações, que eu tenho, digamos, na memória algumas, que iremos falar, se me permite, e espetáculos produzidos na própria estação emissora. Claro, os programas humorísticos estavam sob a vigilância da censura na altura, isto antes de 74, obrigando a manobras linguísticas para que os textos passassem. Muitos sketches, como se chama, não é? Faziam piadas disfarçadas ao regime, à semelhança do que se fazia no teatro de revista. Fale-me um pouco da sua experiência nesta questão. Pois, de facto, a minha experiência não é tanto desse tempo. Lembro perfeitamente de ver uma novela radiofónica, o Simplesmente Maria, lá está, que depois foi interrompido por causa da Revolução de Abril, mas havia essa preocupação. Também os espetáculos feitos ao vivo. É o luxo da rádio, digamos assim, trazer os nossos ouvintes, juntá-los e podermos olhar cara a cara para eles. Aqui também tem acontecido nos últimos anos, com umas galas que se vão fazendo sempre que algum programa faz aniversário. A direção faz um esforço muito grande para juntar os artistas, os locutores, os colaboradores de toda esta casa, juntar e olharmos olhos nos olhos. Não é bem a experiência que eu estarei mais mas em memória tem alguma? A memória tem. Mas sinto que há depois de facto um evoluir. Relativamente ao que disse da censura, também não passei pela censura, não sei o que é isso, se bem que hoje em dia há outras formas de censura. Não se pode dizer... Bem tenebrosa. Não se pode dizer tudo o que apetece, por variadíssimas razões, e portanto o que se falava daquele tempo e que agora se quer quase excomungar, peço desculpa da palavra, existe disfarçada de outra forma. Mas o mais interessante é que hoje não há como, de forma linguística, saltar por cima da censura. Não, porque não sabemos... Naquele tempo havia maneiras. Agora, não sabemos bem onde é que ela está. Em todo um lado. Vamos esticando um pouquinho a corda, sabendo que ela pode rebentar, mas não sabemos perfeitamente onde é que será. Não imagina quanto me contenta ouvir a sua opinião. A liberdade não existe tanta quanto se proclama. Mas voltando um pouco atrás aos chamados sketches humorísticos, particularmente, naturalmente lembrar-se-á da Tia Jerónima, criada de Vossa Senhoria, que foi um programa extraordinariamente interessante, bem organizado do seu ponto de vista até teatral radiofónico, de uma mulher fabulosa, que por acaso era mãe da Maria do Amparo, não é? Da nossa Maria do Amparo, e acontece que eu, muito criança, ouvia isto religiosamente.
Sem dúvida nenhuma. E depois dá muito gosto, eu já ouvi a tia Jerónimo, sempre gostei dos apontamentos humorísticos, tanto gostei que quando vim trouxe também um. Atualmente tenho uma rubrica chamada Assim Como Assim. Fui buscar um dos intérpretes do Carnaval, lá está, do Carnaval da Ilha Terceira, e achei que o Carnaval, tendo a riqueza que tem, fazendo com que haja afluências de número de pessoas quase incontável, trazê-lo para a rádio também, porque as pessoas precisam rir-se, mas atenção, as pessoas querem rir-se delas próprias, das nossas próprias atitudes, muito mais do que ir à piada política, que também existe e que também é interessante, política ou de outro índole, rir-se da minha vizinha ou do que é que eu fiz naquela situação, eu penso que lá está. Da simples queda nas escadas, também. Por exemplo. Que é uma coisa que me provoca, eu não posso ver ninguém cair, nem eu próprio. Porque é um tal desatar a rir, não é? Exatamente. Eu também. E portanto é por aí, eu penso que lá está, a escola do passado foi sendo trazida também para o presente e sim, a rádio não tem que ser só música, dentro dos conteúdos, das entrevistas, das reportagens, há também que ter lugar aqui à representação, e é com muito gosto que eu às sextas-feiras chamo aquele meu colaborador na expectativa de que personagem será aquele que ele há de encarar e vestir. Eu, quando posso, estou sempre presente. E ainda bem, até já. Pois é sábado, é o programa em permanências, a voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje, como já notaram e bem, Odília Borges faz-nos companhia. Falando desta panorâmica histórica, ainda para resolvermos algumas questões de mnemónica, portanto da própria memória, o panorama alterou-se radiofonicamente de forma gradual a partir de 1974, passando de uma situação que se caracterizava, em termos muito gerais, pela existência de meios de comunicação social em poder do Estado, porque no fundo era, para o predomínio de média privados, portanto, e isto hoje mais do que nunca é uma realidade que já não se pode transformar. O que é que pensa? Nas rádios que estejam sob a alçada do Estado ou dos privados? Sim. De facto, ainda há pouco eu ouvia também um programa de televisão, um apresentador do qual eu gosto muito, nem todos gostarão, que se dizia muito agradecido porque na estação pública de televisão ele sente liberdade para fazer as coisas que lhe apetece, ao contrário dos colegas que estão nos privados, que têm de fazer programas que deem audiências. Exatamente. Isto para mim seria impensável, assim, comparando o Estado e o privado, pareceria à partida que o Estado seria de impor mais, mas não é o que está a acontecer por causa do malfadado dinheiro. É o que der mais dinheiro é do que se andará à procura nos privados. Exatamente. Nós aqui já estamos como estamos, já fomos uma rádio regional, agora estamos na categoria de rádios privadas, mas sinto que podemos experimentar ambas e de facto a liberdade que nós tanto apregoamos estará aqui connosco, não da forma como desejaríamos, mas não estamos presos nem ligados a ninguém, isso já não é muito mau. Mas o Rádio Clube de Angra, a voz da terceira é de facto um caso único, penso eu, e não porque estou neste caso único, não porque me deram a capacidade de fazer isto que estou fazendo da melhor forma. Podia ser melhor, mas também podia ser bem pior. O que interessa aqui dizer é que a Rádio Clube de Angra tem uma presença definitiva, mesmo que por um dia, salvo seja, ela deixe de existir, a rádio permanecerá no coração. É porque a marca ficou vincada, não é? Andam tantas pessoas à procura de encontrar o seu próprio lugar no mercado, e no mercado de rádios, de facto, a marca ficou. O Rádio Clube de Angra é sinónimo de credibilidade, porque tem história. Isto é como a história da vida de uma pessoa. Há aqueles formadores que têm 20 e poucos anos e que são, agora como se diz, influencers no YouTube. E por muita técnica que eles tenham, porque a têm, eu pergunto, mas onde é que está a experiência de vida?
Ora, aí é que está. E, portanto, uma coisa de facto, isso é conversa de velho, e eu sei que sim, mas sei agora, olhando para trás, que quando tinha 20 e poucos anos, por mais que eu soubesse, foi agora preciso passar por uns outros 30 e tais para pôr em cima do conhecimento a experiência, o que já foi experimentado, o que resultou, o que não resultou. E, portanto, há esta ânsia também, que isto também já é muito velho, que é do experiente tentar passar essa sua sabedoria ao mais novo, e o mais novo dizer não, eu também quero experimentar, eu quero ir pelo caminho que eu decidir. Enquanto que podemos encontrar um equilíbrio e num local de trabalho isso é riquíssimo, como aqui. Temos gente muito jovem, muito hábil, nomeadamente na técnica, e depois vimos nós, que já passamos a casa dos 50, trazemos a nossa sabedoria, e se conseguirmos juntar ambas, isso dá o E claro, aproveito a deixa, temos a Odília Borges connosco. E o Carlos Amaral. Muito obrigado. Nem sempre temos o que desejamos, mas temos sempre o que queremos. É o Impermanências, aos sábados, pelas 16 horas. Falando de ganhos e perdas, se por um lado a rádio perdeu muito do que havia caracterizado por outro, veio ganhar novas ideias, um novo dinamismo, futuros profissionais, que já são presentes. Esta é então a terceira fase, digamos assim, de uma rádio que ainda não está, infelizmente, muito conhecida nos seus aspectos mais internos, se quiser casuisticamente emocionais. Diria que, sob o ponto de vista da regulamentação do setor, que procurou dar resposta à necessidade de criação de uma lei que regulamentasse e pusesse uma certa ordem no panorama radiofónico, num processo que terminou em 1989 com a legalização, isto no conjunto das chamadas rádios piratas. Isso foi, de facto, realmente uma grande revolução. Tem alguma memória destes tempos? Sim, fala-se muito, as pessoas da minha geração, de que teremos passado de uma altura em que o Rádio Clube de Angra era reconhecido como rádio regional e por isso mesmo tinha alguns apoios financeiros, monetários, por parte do governo regional. Depois que surgem as rádios piratas, há então essa vontade de igualar toda a gente e dar a oportunidade, e então o que recebíamos antes, não sei valores, mas aquele apoio governamental deixou de existir e ficamos cada um por sua conta. O que é uma pena. O que de facto é uma pena, porque acho que temos aqui ainda, há muito pouco tempo, falava com uma pessoa amiga que dizia os funcionários, os colaboradores da comunicação social tinham de ser melhor reconhecidos, tínhamos de ter salários melhores. Verdade. E isso é sempre muito triste, falar-se de dinheiro é feio, mas de facto, falando aqui nos órgãos de comunicação social em geral, era preciso um reconhecimento também. Exatamente. Na hora de recebermos a mensalidade. Se me permite, Odília, eu penso que também há uma certa desunião no critério da defesa do comum. Penso e do que sim, que também deveria interessar. Infelizmente não é só nos Açores. Portanto, estou falando da parcela portuguesa, digamos, com uma gestão lusitana. Nós somos um povo inquieto, por natureza sim, com qualidades extraordinárias, mas muito desunido. E é isso que acontece. Penso que aqui também precisaria de facto precisávamos que quem tem algum poder financeiro que olhasse com olhos de ternura para instituições como esta, que já provaram, que já fizeram e que de facto tem aqui gente que precisa de melhores condições para técnicas e também humanas, e isso existe muito boa vontade. Tudo o que sai na programação do Rádio Clube de Angra sai e o Carlos sabe disso tão bem quanto eu, por boa vontade do colaborador. Sem dúvida. E não era preciso. E as suas palavras fazem-me obrigatoriamente, até se quiser, apelar para quem nos ouve, e particularmente para a lei do mecenato,
o lei do mecenato, que é neste momento muito valiosa, porque os mecenas até podem ser no incógnito, não deixam de sê-lo, mas podem, inclusive, todos os seus gastos em benefício do que quer que seja, podem ser exemplarmente absorvidos pela questão das taxas. Portanto, o mecenato é uma lei que exige atenção, naturalmente know-how, mas que deveria ser mais aplicada. Eu penso que nos Açores não é muito aplicado o mecenato. E é pena, porque de facto tudo o que viesse para nos ajudar seria muito bem-vindo, para que deixássemos de ser apenas voluntários, mas ser profissionais. E porque não? Merecemos. Vamos refletir. Vamos, sim, senhor. Pois é, a nossa convidada é Odília Borges e falamos de rádio, da experiência de vida, e o programa é, como sempre, em permanências aos sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Pois é, voltando aos critérios da rádio, é sabido que a voz é o instrumento principal dos chamados animadores, locutores e jornalistas radiofónicos. É através dela que se apresenta ao ouvinte e transmite a mensagem. Mas será que o papel da voz em rádio é quantificável? Isto é um desafio para si, Odília. Ora, ainda bem que toca nesse assunto. A questão da voz é muito especial por uma simples razão. Quando somos mais jovens, há coisas que nos dizem que ficam para sempre, e este é um dos exemplos. Quando cheguei a esta casa, depois das provas que fiz, como já contei, ninguém nunca se referiu muito à minha voz, se era boa, se não era. A única referência que eu ouvi foi de um querido amigo, que já não está entre nós, que me disse: comentei com o Sr. João Ávila, que é o locutor muito famoso desta casa, não o conheci, mas ele hoje dá nome ao estúdio onde eu vou diariamente, e portanto era uma referência. E ele terá comentado com o meu amigo, aquela moça tem uma vozinha de cana rachada, mas é muito esforçada. Eu acho que me agarrei a isso com uma força, porque de facto o que eu podia fazer era esforçar-me para ser cada vez melhor e arranjar cada vez melhores colaboradores para estarem comigo nas rubricas, nos conteúdos. A voz nasceu comigo, é assim. Mas deixe-me contar-lhe também, já agora, uma história com o mesmo senhor, que por mim tinha um grande respeito, mas que comentou em segredo que precisavam ter cuidado comigo. E eu não sei bem até hoje o que é que ele quis dizer. Até hoje ficou assim, pronto, fica assim no ar, mas o senhor gostava então. Claro, era uma pessoa ligada à rádio e estaria atento a todas as vozes que por aqui passassem. E era uma belíssima voz, uma belíssima presença e sabia bem o que fazia. Até já. Pois é, a rádio desde a sua invenção não tem deixado de crescer, como é óbvio, não é? E, aliás, visível. Venceu as distâncias, sejam de âmbito físico ou cultural, está ao alcance de todos os indivíduos, resiste ao tempo, revigora-se com a tecnologia digital e a internet, como já foi falado, consolida-se ainda como um eficiente veículo de informação e comunicação, tornando-se num importante aliado em diferentes campos do saber, como é o caso da própria educação. Qual é a sua opinião sobre isto? De facto, a minha opinião é essa, é que na rádio temos possibilidade de tocar variedíssimos assuntos e trazermos na programação do Rádio Clube de Angra, concretamente, que é aquela que me interessa, ao fim de semana é de uma riqueza. Quem quiser ouvir as grandes entrevistas de Magazine, por exemplo, para além de outros programas, mas tocamos aqui em tudo, não há um aspecto que não seja por nós tocado. E depois culmina todos os finais de tarde com uma festa autêntica que é um que quer ouvir. Exatamente, que é extraordinário. É delicioso ver-se, lá está, ali está o ouvinte na sua pureza essencial. Em plenitude. Em plenitude, porque o locutor
consegue perguntar-lhe como é que está o gatinho que estava desaparecido ou a ferida que o senhor tinha numa perna. Portanto, eu penso que melhor do que isto não existe, é como se diz no Porto Judeu, o teatro de variedades. Aqui temos muita variedade, podemos falar de tudo um pouco, sabendo o ouvinte que àquela hora, naquele dia, quando ligar o Rádio Clube de Angra, é aquilo que vai ter. Portanto, pode ouvir ou não ouvir, mas não podem nunca dizer que há algum aspecto aqui que tenha ficado por tocar. É, por assim dizer, uma terna companhia. É uma terna companhia, sem dúvida nenhuma. Já. Quase na reta final, ainda temos algumas questões a colocar e também vou, se me permite, no campo individual, de mãe, de família, o seu nascimento no Porto Judeu, porque é uma terra que muito me interessa também. Eu gostaria de falar que é pensável que será possível mais achados, portanto, na rádio ou na criação de novos programas para que a rádio continue a ser o que ela é, ou seja, um apelo à cultura. O que é que tem como pensamento principal? Este achado. É possível achar-se mais coisas para se colocar na rádio? Mas não tem nada a ver com o meu nascimento no Porto Judeu. Não, ainda não. Pronto. Ainda não. Achar-se mas mais teve, coisas... ao fim e ao cabo teve, porque nasceu no Porto Judeu e está no Rádio Clube de Angra. Ora, está. E eu sou aquela que quando termino a 4ª classe, na altura chamava-se assim, o meu futuro estava traçado, era para ir para casa como as moças da minha idade. E depois começa o Governo Regional preocupado com as habilitações que cada um poderia ter ou não, e eu para vir estudar para Angra, era pago um táxi que me ia buscar a casa a mim e outros 3 amigos. Portanto, há aqui toda uma evolução muito grande das possibilidades que uma pessoa que nascia numa freguesia tinha e depois até concretizá-las. Relativamente à questão, digamos assim, do que é que se pode inovar mais na rádio, eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu acho que já está quase tudo inventado, já se experimentou tanto. O que se calhar precisa é, e voltando ao início da nossa conversa, é descomplicar-se e voltar-se ao que é genuíno, porque há muita coisa que já foi de facto experimentada e dou por mim a ouvir os jovens que vêm estagiar com ideias, eles trazem um brilho nos olhos porque querem fazer assim e assado, e eu quando olho para eles, mas isso já foi feito, isso já tem vindo a ser feito. Eles é que estão a descobrir e, portanto, basta só pegarem certos modelos que tiveram êxito e dar-lhe uma frescura nova, como, por exemplo, ainda há algum tempo fez-se aí uma grande iniciativa, que era contra o cancro e, portanto, havia muito voluntariado a fazerem algumas ações culturais e não só. Houve muita criatividade e houve também bastante divulgação. E eu dei por mim a entrevistar essas pessoas e a pensar... Tudo isto que está a ser feito agora, este voluntariado, esta amizade, este saborear do dar gratuitamente, é o que se faz numa função do Espírito Santo em cada freguesia. Exatamente, é a comunhão. A comunhão, a distribuição, o entregar-se para o outro, porque sim, sem esperar nada em troca. E, portanto, é muito bom ver que há entusiasmos novos que simplesmente estão a retratar aquilo que já foi feito e ainda bem. E nós aqui estamos a ser também um veículo a convidar outros mais que queiram aproximar-se, porque não visitar a rádio, para quem ainda não conheça um estúdio, e porque não também dar uma ideia e que possa ser aproveitada. Também gosto muito de estar sempre atento ao que é que os mais novos precisam da rádio, porque nós estamos aqui e queremos dar o que precisam. De facto, agora foge-se muito para os podcasts e para outros formatos que agora têm o sucesso que têm, mas também anteriormente os blogs também já tiveram e já estão desatualizados. É um termo que eu queria lembrar e dizer ao André que eu não conseguia, o podcast. Que eu preciso de um podcast imediatamente para este programa. Porque está muito na moda, por enquanto, até não aparecer outro modelo que venha fazer com que este seja ultrapassado. E nós temos isso, temos as redes sociais que podem estar do nosso lado, porque a net é neutra, não é? Depois depende o bem ou o mal que vem dela daquilo que nós fizermos. E acho que os jovens estagiários que vêm cheios de vontade, que a nossa presença Rádio Clube de Angra, velhinho, com 74 anos, também esteja no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, isso só vem complementar, ameaçar em zero mesmo. Pois bem, voltamos já para a faixa final, o ciclo final. Como tudo o que é bom acaba depressa, e vamos retratá-lo um pouco mais sob o ponto de vista humano, e até porque lhe vou fazer uma pergunta que não deixa de ter a sua importância, pelo menos para mim e em termos do Impermanências. Até já. Até já.
Pois é, o programa Impermanências, semanalmente aos sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral, da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Falamos com Odília Borges. Odília, na sua experiência de muitos anos de rádio, é natural que, e até de certo modo encantador, chegar a uma loja em que não conhecem o seu rosto de lado nenhum e de repente, pela voz, dizem assim: mas a senhora tem um programa de rádio no Rádio Clube de Angra. Isto não deixa de ser interessante. Claro que sim, isso faz com que seja logo rasgado um sorriso grande no meu rosto e a minha preocupação é sempre se... Pronto, tudo bem, sou eu que estou no microfone todos os dias e você está a ouvir-me, mas eu estou a conseguir passar a mensagem, é porque muitas vezes nós achamos que estamos a dar o nosso melhor e chegando ao outro lado pode não ser, e portanto isso é sempre a minha preocupação. Vem logo a seguir ao contentamento é a preocupação, mas eu estou a fazer-me entender, porque o fazer-se entender tem muito, principalmente no programa da tarde e graças a Deus alguém já me disse que de facto ouvir-me dava uma certa tranquilidade no programa sem stress, porque é isso que se pretende, é levar a vida mais leve. Exatamente. É isso que nós pretendemos. Exatamente. E é por isso que nós vamos batalhando, é por isso que nós escolhemos as músicas que vamos passando, tornar as coisas descomplicadas e mais leves. E depois, quando somos mãe de um ser humano, achamos que já somos mães do mundo inteiro e temos esse instinto maternal. Vai devagar, se vais a conduzir, se vais para a tua casa, se vais aborrecido buscar os teus filhos à escola, vai devagar. Eu já estive aí e eu sei que não vale a pena já estressar. Agora, para gracejar no termo, quase mesmo no termo do programa, falta 1 minuto e pouco, como é que é ter uma família que olha para a mãe como uma vedeta? Não acho que eles não acham assim. Para ele não. Para eles o que a mãe diz na rádio é o que a mãe está cansada de dizer. No aspecto ternurento, digamos assim. Sim, tem uma é mãe bonito. Que é conhecida, um nome que é conhecido. É bonito. Acho que eles sentem assim, gostam de ser meus filhos, mas eu não venho acrescentar nada na rádio que já não tenha dito em casa. Caber-me-á a mim dizer. Isto caber-me-á ter a opinião sobre isso. Pronto. Não concordo, mas enfim, pronto. Discordamos mais uma vez, até já. Pois é, chegamos uma vez mais ao final deste programa e vou deixar por breves segundos uma despedida da Odília. Em primeiro lugar, quero uma vez mais agradecer, tal como no início o fiz, a sua gentileza, a sua amabilidade e a sua amizade. E sobretudo também o seu apoio aqui dentro desta estrutura técnica que para mim era ignota e que passa agora talvez a ter uma certa facilidade de manobrismos que eu até agora não pensava ser possível. Portanto, muito obrigado pela presença. Eu a que agradeço e registro aqui que de facto o Carlos quando nós nos conhecemos ao princípio o Carlos vinha bem resolvido, eu vou fazer o programa sim, mas alguém há de fazer a técnica porque foi sempre assim que funcionou e portanto a mim foi-me incumbida então a missão de tentar explicar ao Carlos que podemos fazer ambas as coisas. É verdade. E o que não é tão fácil, mas também não é impossível. Há também aqui facetas, dá-nos uma certa liberdade. Pelo meio, sim, mas enfim. Mas o Carlos consegue superar isso com uma boa gargalhada. É verdade. Bem ao contrário de mim, que começo logo a dizer, és estúpida, onde é que tu erraste que já não devias fazer isso. E portanto é uma questão de atitude também perante as situações, mas é um gosto muito grande também assistir a este seu progresso, porque eu também, lá está, nós temos que nos identificar, eu também me assustei muito quando soube que era para fazer técnica e locução e depois edição do programa e por aí fora as coisas que se calhar teria, nas rádios grandes eu sei que é assim, há uma pessoa para cada atividade. Exatamente. Nós aqui temos de fazer tudo, tem algumas aflições pelo meio, sem dúvida nenhuma, mas também é compensador e pronto, estamos no século XXI. É isso que os outros esperam de nós. E vamos em frente. Vamos dominar estas máquinas, como muito o Pedro sempre me disse. Muito Quem manda no computador é o humano. E pronto. E vamos a isso. Então, caro ouvinte do Rádio Clube de Angra, Voz da Terceira, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. A vontade de ouvir o Impermanências.